Então, Então, Tília, é um sim, prazer estar aqui com você. prazer é todo meu, Glaucia, todo Ok, você meu. está aí em Viena, né? Isso, Essa cidade maravilhosa. São 9 horas da noite, a gente ainda consegue ver a luz do dia, tá um né? pouquinho ainda, É, né? ainda. 9 horas da noite tem sol, não é um padrão aqui do Brasil, né? Mas só no verão, né? Porque depois É, muda. exatamente. Então, Tília, É, eu queria saber um pouquinho a sua formação, por favor, tá? E sim, também saber da sua formação nas constelações familiares, né? sim, Como é que foi esse teu caminho? sim, Logicamente, em relação ao seu tema, a comunicação, o que você faz por aí, né, a respeito disso, como é que você trabalha com isso, e, e acoplado às constelações familiares. Por favor, certo, meu bem. tá ótimo. O meu caminho, se eu for focar agora na comunicação, né, o que eu aprendi, o meu interesse pela comunicação, ele vem já desde da minha família, até porque a minha família tem jornalistas e sempre foi muito politizada, né, na família. E a questão da comunicação, por ter o jornalismo no nosso dia a dia, era algo óbvio que tinha a ver também com política, com ideias, com poder, né? Autoridade, etc. Quando eu vim para a Áustria, eu vim para estudar, vim fazer economia, informática, foi o que eu fiz, e no meio disso, antes de terminar, logo depois da graduação, eu fiz me interessei por um curso universitário de pós-graduação de jornalismo e consegui passar, sendo estrangeira, a única estrangeira, porque para escrever para uma revista daqui. E foi um ano muito intenso, tanto de teoria quanto de trabalho nessa revista, que é uma revista famosa aqui, que chama Profil. E trabalhei lá, consegui até publicar, que nem todos que fizeram o curso, só tinham 15 pessoas, eram acho que 150 pessoas que se inscreveram, só 15 foram escolhidas, e só teve 2 ou 3 anos que foram feitos isso, e eu fui uma delas. Então, tenho orgulho disso, de ter conseguido passar naquela época, estava no começo, ainda era bem jovem, comecei com isso, Escuta, com jornalismo. e isso já tem quantos anos? Foi Há em quantos anos? 97, 1997, foi essa imersão na comunicação. E na parte universitária, da universidade, eu aprendi muita coisa sobre a teoria da comunicação, sobre o que é a comunicação, e aí apareceu essas coisas também que eu fui lá entender que, na verdade, não existe manipulação. A manipulação ela só existe se você não tiver autoconhecimento, porque, na verdade, a manipulação só funciona se você não souber o que você, na verdade, tem de expectativas. Se você conhece as suas expectativas, você pode entender se uma pessoa está querendo usar as suas expectativas para o próprio bem dele, né, da pessoa, ou se você realmente tem alguém autêntico na sua frente. Assim, é uma questão de se autoconhecer. Você só consegue, a mídia, ela não escolhe os temas, ela vai procurar o que as pessoas estão querendo saber para publicar sobre isso. Ela não vai pegar um tema e falar assim, põe pela goela abaixo, é isso aqui que vocês vão ler hoje, é isso aqui que vocês vão ouvir hoje. Não vai funcionar. Nunca funcionou. Então, só vai funcionar numa ditadura, mas mesmo assim, isso aí é um processo que a gente sabe que não está sendo feito de forma legal. Então, se for uma coisa democrática, vai ser sempre procurar o que é o interesse da massa e eu vou publicar aquilo que é o interesse da massa. Então, Então, você está me falando, então, assim, você usou a expressão comunicação e depois manipulação. Então, comunicação barra manipulação, né? Você já partiu desse ponto da manipulação, quer dizer, você já uniu para mim internamente comunicação barra manipulação. É muito interessante olhar para isso. sim, isso para mim foi um ponto de partida para mim, né? Não precisa necessariamente ser para outra pessoa. Para mim era importante isso, essa questão da manipulação era uma pergunta, algo que eu sempre me procurava saber, eu estou sendo manipulada ou não? Então era uma pergunta que tinha imanente em mim.
Tem uma coisa também que é importante a gente falar, antes de tudo sobre comunicação, tanto o nosso cérebro quanto a comunicação, eles dois são formados recursivos. Não tem um começo, não tem um fim. Não tem começa da comunicação, vai para a manipulação. Começa da manipulação, vai para a comunicação. É sempre recursivo, é sempre o cérebro também, quando essa parte aqui é que faz isso, essa parte faz aquilo. Não é bem assim, elas fazem ao mesmo tempo, ou começa por aqui, vai para lá, assim, né? Se fosse dar para entender tudo certinho, até hoje já seria bem mais fácil de entender o nosso cérebro, não é assim. Então, é tudo recursivo. Isso é uma complexidade que a nossa comunicação ela é baseada em complexidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo passo. A gente nunca tem certeza do que é que o outro está esperando de nós, vai reagir, mas mesmo assim a gente continua. A gente continua porque a gente fez vários mecanismos para isso acontecer. A gente tem cultura, né? Tem regras, tem gramática, então tudo isso ajuda a gente saber onde é que começa e onde é que termina, para a gente não ter essa recursividade infinita. A gente tem umas... Tá, mas você está falando uma expressão que eu não consigo entender direito. Você fala recursiva. O que significa recursiva? Eu posso estar usando a expressão errada agora, não sei, porque como a língua em que eu aprendi isso tudo não foi o português, eu, às vezes não sei exatamente. Mas são ciclos, né, que você não sabe onde começa. Quando eu falo para você alguma coisa, eu estou com uma expectativa que eu formei, que você tem sobre o que eu vou falar. Então, eu nunca falo somente por falar, eu tenho uma expectativa do público e essa eu tento colocar. Então, já o público... Então, a comunicação é baseada numa interação. É uma interação. A comunicação é a base da sociedade, ela é feita para... sem ela não existe sistemas sociais, né? Existem sistemas familiares, sistemas biológicos, mas a comunicação é a base, é o elemento base de sistemas sociais, de interação, de sistemas funcionais, de sistemas de economia, tudo isso é formado por comunicação, ou organizações também, são sistemas sociais. Então, a base de tudo é a comunicação. Tudo que não é comunicação não é social. Também pode se ver por essa forma. Entendeu? Então, assim, você, sei lá, pentear o cabelo, normalmente, né? A não ser que você esteja querendo mostrar aquilo como um ato comunicacional, mas você pentear o cabelo não é social. Agora, se você penteia o cabelo para mostrar que você está se adaptando a regras sociais, aí já é um ato de comunicação. Ou se você não penteia para mostrar que você está com hoje, seu dia, né? Já é também um ato, pode ser um ato comunicacional. Isso aí, como é tudo muito recursivo, agora eu não sei se essa é a palavra, mas como é tudo assim, você nunca sabe agora, a pessoa está querendo comunicar isso ou fui eu que entendi que ela está querendo comunicar isso, mas ela não penteou porque, não sei lá, esqueceu, né? Então, tem sempre essa dúvida. A gente nunca vai conseguir olhar dentro do cérebro da outra pessoa, dos pensamentos da outra pessoa, nunca. Às vezes a gente não consegue nem olhar para si, né? A gente não sabe nem por que a gente está fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, ainda mais adivinhar o que o outro realmente quis dizer. Né? Só esse... Entendi. Então, Sim. Você entrou Fiz na jornalismo. revista, você fez jornalismo. Fiz esse curso de pós-graduação, terminei, continuei trabalhando nessa revista por um tempo, mas depois fui fazer meu mestrado em economia, fui trabalhar como consultora de empresas, numa empresa de consultoria, fui trabalhar num banco, então, assim, fui até quando tive meus filhos, eu fui fazer o doutorado em comunicação, na ciência da comunicação. E fui fazer isso pelo fato, exatamente, de quando eu, no meu trabalho como consultora de empresas, a gente fez um projeto grande de change management, de gestão de mudanças, né?
E nesse projeto, todos os processos, para mim estava muito claro que todos os processos que a gente estava trabalhando e tentando otimizar eram processos comunicacionais. Assim, os problemas apareciam, as barreiras que apareciam, a maioria, só na produção, que de vez em quando realmente é alguma coisa mecânica, o resto era comunicação, é a forma de como se comunicar, quantas vezes, qual tipo, qual... Então, assim, comunicação, para mim, ficou muito claro que se quer otimizar um processo, uma organização, você vai ter que olhar para a comunicação. E no meu doutorado, eu trabalhei muito com essas estruturas. Por isso que você falou, comunicação, estrutura, isso é exatamente o que a gente vai ver. A abordagem que eu uso é exatamente mostrar que existe a comunicação, ela nos traz, ela se cria numa estrutura. E essas estruturas, quando a gente conhece essas estruturas, é como se fosse uma constelação estrutural. Você consegue colocar tudo, como eu te falei na resposta Vários que eu dei, aspectos, vários você, você, aspectos. você constrói uma rede com essa estrutura, e nessa estrutura você pode organizar suas informações melhor, né? Porque se você tem uma boa, você está entendendo a estrutura, as informações que vêm de uma forma que você está mais organizada, você consegue captar mais ou outras coisas que você não captaria se você só está ali comunicando, que a gente faz muito bem, né? Nós comunicamos, a gente tem nós somos experts, o nosso superpoder como animais racionais é comunicar, né? É criar, abstrair, né? Simbolicamente, usar símbolos para comunicação. Então, isso é algo que quase nenhum animal faz, e se fizer também muito pouco, né? Então, é só realmente os humanos que fazem isso. Então, é nosso superpoder. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, né, para aquilo que a gente sabe fazer melhor, porque a gente faz otimamente bem, mas muito pouco, muito raramente a gente para pensar o que é que a gente está fazendo, o que é isso, como é que acontece, como é que ocorre, o que isso tem, em que isso influencia na, na forma como eu faço, no meu dia a dia, na minha forma de viver, e o que eu acho mais importante de tudo, que hoje em dia tem várias linhas científicas que consideram que a comunicação e sistemas sociais são a razão por nós termos a consciência tão evoluída quanto a gente tem. A gente consegue ter consciência de o que nós temos. Assim, nós, como seres humanos, conseguimos olhar para dentro, a gente consegue pensar sobre o que a gente está pensando, a gente consegue ir para a segunda ordem, né? Consegue refletir de uma forma como se nós estivéssemos, por exemplo, estou aqui falando com você e eu posso, ao mesmo tempo, paralelamente pensando aqui como é que eu estou olhando para você, como é que está meu cabelo, como é que está minha voz, né? Eu fico o tempo todo prestando atenção aqui no que eu estou fazendo. Então, esse nível de consciência, raramente, bem pouquinho, você pode encontrar num animal ou outro, mas, na verdade, só os seres humanos, né? Então, são essas fases. Quando você me passou a pergunta, eu não sei se eu já respondi a questão da minha apresentação. Deixa eu Ainda terminar não, aqui. por quê? Porque ainda falta a parte da constelação, ok? Ah, sim, tá. E aí, terminei o meu doutorado, me especializando também na parte de sistemas sociais, que tem aqui, se trabalha muito na comunicação com a teoria de Luhmann, que é a teoria de sistemas sociais, que é uma teoria que raramente é bem compreendida. Eu precisei de 2 anos intensos para conseguir entender e conseguir trabalhar com ela. E hoje em dia eu posso dizer que, assim, sou considerada, porque eu também continuo publicando. Então, pessoas que querem publicar sobre isso também me contatam, porque eu tenho trabalhado já há muito tempo com isso. Eu compreendo eu posso dizer que eu compreendo essa teoria bem, né? Entendo. E nessa masterclass você vai falar alguma coisa sobre essa Sim, teoria? sim, não tem Ok. como não, porque ela trabalha completamente com a comunicação. O que eu não vou poder fazer, que eu faço com o maior prazer, porque é o meu
é o meu hobby quase, né? Essa teoria é fazer algo depois, outra vez, sobre sistemas sociais, que aí a gente pode entrar um pouco mais profundamente nessa questão, porque é uma coisa mais teórica, mas eu acredito também que é algo que dá mais outra base, outra estrutura para a gente compreender as situações, né? Tanto reais quanto teoricamente, as situações práticas quanto teóricas. Mas é uma coisa que eu tenho que dizer, na primeira vez que a gente ouve, dá aquele negócio assim na cabeça, sabe? Que é muita... É outra visão do mundo, dá aquele incômodo, então não é uma coisa para todo mundo, porque a gente fica assim, como assim? Não, não, né? Então, e aí você fez o seu doutorado em Luhmann, é isso? Isso, o doutorado foi com a teoria de sistemas sociais, focando em conhecimento, focando em estrutura do conhecimento e em organizações. Na verdade, foi sobre cultura de conhecimento em organizações e com essa base, né? Com a base também na fenomenologia, e aí eu usei, já comecei no meu doutorado, já fui fazer curso com o Matias Varga, com a Índia Spara, com a Elizabeth Ferrari, e no Instituto Então, CIS. Isso exatamente. Por favor, fala um pouquinho desse Sim, instituto, porque, né, é é. importante aqui para nós consteladores do Brasil, né? Sim, sim. Sim, com o Instituto CIS eu entrei em contato, foi 2006, né? Acho que foi 2006. E aí comecei a fazer os cursos lá. Eu nunca fiz são 4 anos, né? Que você faz como se fosse uma faculdade lá. Eu não fiz toda ela, fiz fazendo em pedaços, assim, tem várias partes. E fiz tem uma mini, como é que se fala? Um mini curso que são 2 anos, né? 1 ano e meio. Esse eu fiz e com relação a business, né? Esse curso é em relação a organizações. Então, eu fiz esse aí, eu terminei. Então você está me dizendo que você fez um curso de constelação no CIST No a CIS, respeito. organizações, a respeito de organizações e essa parte de business. E lá eu me apaixonei pelo CIS, né? Eu me apaixonei pelo método, me apaixonei pelas estruturas. Eles também usam, assim, como teoria, no background deles, a teoria de Luhmann também é uma delas, né? Mas tem outras também que eles usam, teoria de sistemas. E aí entrei, me apaixonei, incluí também na minha tese de doutorado os conhecimentos do CIS. Usei também a fenomenologia para explicar as estruturas e as funções das constelações estruturais nas organizações, nas decisões e na construção de conhecimento, né? Então, foi isso assim, a minha tese de doutorado. E depois eu continuei com o CIS, né? Depois que eu terminei, eu fui dar aula em universidades, etc. Mas eu continuei com o CIS, e quando eu fui para o Brasil em 2016, aí eu até levei a Elizabeth Ferrari para o Brasil, Philip Pecredi também do CIS. Trabalho com o Philip até hoje, bastante na parte de sistema de organizações, né? A gente trabalha com consultoria. E a gente cada vez mais, isso, assim, eu acho que eu peguei mais ou menos o começo, porque a Elizabeth, ela pegou as constelações estruturais e começou a abstrair para não ter que fazer a constelação numa organização, porque muitas vezes muitas organizações não, né, não acham o método meio esotérico. E aí começou essas estruturas a serem abstraídas para uma forma que se encaixe, né, na linguagem organizacional. E isso foi sendo trabalhado, já tem, a Elizabeth infelizmente faleceu, tem 2 anos, mas até então ela tinha feito muito do trabalho dela, foi de pegar essas estruturas, transformar em perguntas, transformar em sessões de coach, transformar em sessões de workshop, transformar em dinâmicas de grupo, etc., assim, para conseguir adaptar, né? Esses trabalhos foram feitos na Alemanha, na Sim, Áustria, é isso?
Isso, é. Certo. Esses trabalhos foram... Onde mais vocês trabalharam com isso? Ó, a Elizabeth, ela fez na época ela iniciou essa formação internacional, né? Ela fez no México, ela foi para o Brasil, ela estava tentando começar no Brasil também a implementar isso. Ela, assim, a maior parte foi na parte alemã da Europa, né? Suíça, Alemanha, Áustria, e até hoje aqui é muito, assim, toda essa parte sistêmica aqui. Eu acho que não tem um consultor de empresas aqui que não tem que ter, pelo menos um cantinho, em algum lugar sistêmico, porque senão não entra em lugar nenhum. Aqui, sistêmico, para ser consultor de empresas, se você tem desenvolvimento organizacional, né? Se for desenvolvimento organizacional ou alguma coisa com o pessoal, comunicação, qualquer coisa tem que ser sistêmico, porque não tem como você sair dessa, né? Então, aqui é bem mais conhecido isso. Mas a questão das constelações realmente continua, ainda existem várias empresas que não gostam de trabalhar com isso. E não há necessidade, na verdade, hoje em dia a gente vê que com essas abstrações, com esses métodos que a gente tem usado, é uma coisa mais rápida, mais eficiente, mais focada no que a organização está precisando naquele momento, né? A gente não procura saber nada sobre o que aconteceu, qual é qual é a ordem que não está sendo respeitada. Isso não precisamos, a gente quase não usa. Isso é usado em algumas sessões de coaching, é usado também em alguns workshops como informação, mas não é algo que a gente trabalha com constelação, né, em organizações. E cada vez mais a gente vê que a estrutura da comunicação, a gente conhecendo ela, facilita a gente encontrar caminhos para entrar na linguagem por exemplo, de uma organização nova. Quando a gente conhece a estrutura da comunicação, a gente não precisa conhecer totalmente a linguagem, a gente só precisa pegar algumas partezinhas e aí já começa a fluir mais fácil, né? Ok, ótimo, porque é exatamente aqui, então, essa estrutura da comunicação, né? E o que esse aluno dessa masterclass que você vai estar dando para a gente daqui a 2 dias, que tipo de estrutura da comunicação ele vai estar sabendo nessas 2 manhãs que a gente vai estar, e de que forma que ele vai poder usar isso na Sim. vida dele e no consultório dele? Eu acho que são 2 respostas diferentes aí. Sim. Então, que tipo de estrutura de comunicação que você vai estar falando, ensinando, apresentando, e como o aluno dessa masterclass vai poder levar para a vida pessoal dele essa estrutura de comunicação e levar para o consultório dele ou para a organização que ele trabalha, como consultoria, como coaching, essa estrutura de comunicação. Sim. Por Aí são favor. 2 pontos, né? Essa masterclass a gente vai se concentrar na parte de conflitos. Por quê? Porque, como eu disse, como é tudo um processo recursivo, como eu disse, eu espero que essa seja a palavra certa, como é um processo que você não sabe onde começa e termina na comunicação, a gente começa por um tema, que seria, no caso, conflitos, que a gente vai ver ferramentas concretas para trabalhar os conflitos, né? Então, são ferramentas concretas que são muito usadas aqui, foram feitas por um psicólogo muito famoso, que é o Schutz von Thun, e ele tem um instituto na Alemanha, também alemão, e ele fez são três modelos principais que ele fez, então, são 3 livros, e esses 3 modelos, eles hoje em dia são usados até em escolas para explicar para as crianças como comunicar, né? E esses 2 modelos que eu vou trazer são quadrados, por isso que eu botei o nome comunicação ao quadrado, eles são feitos em quadrados, e são numa linguagem bem simples, porque é para usar em organizações, em escolas, então é bem simples, por isso que é um quadrado, é com cores, então é uma linguagem simples, que a gente já entende uma estrutura para a gente começar a ver a comunicação pelo outro lado, você vê pelo ambiente, vê pelo receptor da mensagem, né? E a gente vai ver depois, Cláudia, no Masterclass, eu acho que eu já até falei isso para vocês um dia, que a comunicação, na verdade, ela não é
eu falando para você. Na verdade, a comunicação, ela começa e é só ali que ela existe. É alguém entendendo que eu estou mandando uma mensagem. Se não houver ninguém para entender isso, não adianta eu ficar aqui, ó, falando, gesticulando. Se eu estiver falando com a parede, não existe comunicação. E se eu estiver falando para você... Então, a comunicação é baseada em um ouvinte. É baseada em um ouvinte, se a gente está falando sobre comunicação falada, né? A gente tem que prestar atenção também que a comunicação, a gente, quando fala em comunicação, a gente pensa no blá, 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 né? A gente não está falando só sobre isso. A comunicação são símbolos, são a forma como eu estou olhando para você, isso aqui da minha... É coisa que você nem está conscientemente sabendo, mas você está percebendo, entendeu? Então, comunicação é tudo. E eu estou tentando falar para você uma coisa, eu quase não tenho controle sobre isso. Eu só tenho um pouquinho de controle se eu sigo as regras que a gente conhece, as regras culturais, as regras gramaticais, as regras de comportamento, etc, etc. Então, se eu não sigo nada disso, você vai ficar perdidona, não vai entender nada que eu estou falando, vai querer, eu vou estar aqui pensando... Pensa numa pessoa que tem uma deficiência, né? Assim, tipo, um esquizofrênico ou alguém que, né? O que é que ele vai comunicar para você, né? Ele está querendo falar alguma coisa, mas como que ele vai chegar, né? Porque ele tá usando outras regras, ele tá fora dessas que a gente conhece nos sistemas sociais. Então, ele vai se comportar. Para a gente, ele vai se comportar, ele não vai comunicar. Ele vai se comportar de alguma forma louca para a gente, né? Mas não, mesmo ele achando que está comunicando, não existe comunicação ali. Para a gente é um comportamento. Então, assim, a comunicação ela só existe quando alguém entende um ato, um comportamento, como um ato comunicativo, como alguém querendo explicar, alguém querendo colocar, expressar algo, expressar uma informação, né? Então, entendendo isso, que a gente não comunica por falar, não comunica ativamente. O ativo, na verdade, é aquele que está recebendo a informação. Porque se você tiver com um foco em outro lugar, aí vem o negócio do foco que você falou, que depois eu quero falar. Você está com um foco sei lá, na morte da bezerra, né, que a gente fala aqui no Brasil. Você está com foco na morte da bezerra, e eu estou falando aqui com você, você está pensando na morte da bezerra, eu não estou comunicando nada aqui. Está sendo gravado, aí a próxima pessoa que vê estiver entendendo isso como um ato comunicativo, querendo me expressar alguma coisa, aí que vai existir a comunicação. Mas no momento que você não está nem aí, para mim, não está havendo comunicação. Eu acho que é interessante a gente saber disso, porque não adianta... Então, a comunicação, ela acontece quando alguém está interessado no que você está falando. No que eu estou falando, no que eu estou fazendo. Inclusive, se eu não estiver fazendo nada para comunicar, você está achando que eu estou comunicando, né? Se eu estou fazendo aqui, estou escrevendo um negócio aqui, você fala, ela está querendo me ignorar. Só porque foi naquele dia, né? Aí agora, estou entendendo tudo. Então, já estou comunicando, não posso fazer nada. Você entendeu isso? As suas ações que você vai depois, a partir disso, fazer, isso que importa para o sistema social. Porque você vai falar sobre mim, ela me ignorou naquele dia. Porque você vai, entendeu? Eu não tenho nenhum poder sobre isso. Você que, como receptora, decide como você vai receber aquela informação e o que você vai fazer com ela também. Então, você decide como você recebe, e decide como processa, e decide como leva para frente, quer dizer, comunica novamente isso. O que você recebeu. Isso. E as outras pessoas que ouviram a sua história também vão decidir, a Glaucia está exagerando, ou então, Glaucia, ela é assim, a Tília. Então, assim, você também não vai ter poder. E imagina o desespero dos primeiros seres humanos se comunicando. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que organizar, né? E aí começou, põe religião, põe isso, põe aquilo, põe regra, põe não sei o quê, põe fazer isso, crenças, né? Sistemas de crenças. Porque é fundamental, senão a gente ia se matar, todo mundo, né? É fundamental a gente ter uma base para
tudo isso que está acontecendo dentro da gente, né? Porque o ser humano o nosso cérebro se evolui numa direção propícia para a comunicação. Então, eu falei sobre os giros fusiformes no outro vídeo, que é a parte da abstração, mas o lobo frontal, né, também muito bem desenvolvido no ser humano, onde acontece a consciência, começa os processos de consciência, que é o processo de olhar para dentro, ou olhar numa segunda ordem, de se auto-observar. Então, esses processos que a gente acredita que não existe nenhum outro animal, não existem máquinas, por exemplo. E agora, com essas evoluções todas digitais, com a inteligência artificial, eu acho assim, essencial a gente saber o que é a nossa essência, qual é a diferença da nossa comunicação, das nossas decisões, das nossas ações, para o que é possível com máquinas, com animais. E a gente tem um potencial totalmente diferente, mas a gente tem que reconhecer isso, a gente não pode achar que a máquina vai conseguir fazer, e mesmo se a máquina conseguir fazer, é o que eu digo sempre, para que a gente vai construir um robô que chora, que tem raiva, que não gosta de você, que fica depressivo? Porque a gente já tem ser humano, para que a gente vai querer, né, um robô assim? O robô ele vai fazer outras coisas, vai fazer coisas que a gente não quer fazer, não vai fazer, não gosta de fazer. E aí vai fazer o robô. Mas o que a gente... né? E o que o nosso aluno vai poder levar tanto da Masterclass para a vida dele, quanto para o consultório ou para a organização que ele trabalha? Para a vida dele, eu acho que uma outra visão sobre comunicação, né? Assim, esse primeiro passo de dar essa virada assim, para de qual lugar que eu vejo a comunicação melhor, que eu posso entender a comunicação melhor, né? Do lugar de quem está querendo, quem está fazendo aquela luta para um marketing, né? Como é que eu faço para entrar na cabeça das pessoas? É um caminho, né? Você vai procurar saber, não sei o quê. Ou da perspectiva de compreender que você não tem o poder, mas você tem como tentar o diálogo, né? Você tem sempre a possibilidade da pergunta, a possibilidade de tentar entender o que o outro está entendendo, tentar entender o que o outro entendeu, o que você entendeu, e entrar nesse processo. Então, prestar mais atenção no que está sendo ali formado. Então, aqui você está colocando que pode ser pela manipulação ou pela informação e troca, né? Empatia do que vai acontecendo entre eu e alguém, ou mesmo da manipulação, quer dizer, eu vou jogar uma informação, vou jogar. Da tentativa de manipulação. Eu acho que assim, a manipulação ela é muito negativa, né? Assim, a palavra ela é pesada. Não é uma coisa, a gente sempre tenta, né? Mesmo com as melhores das intenções, passar alguma coisa para alguém. Então, nesse passar das minhas informações, com as melhores das intenções, eu quero que você acredite em mim, Cláudia. Então, em vez de eu ficar aqui, mas Glaucia, acredita em mim, e olha só, eu venho aqui com uma pessoa que falou isso, tá vendo? E aí, olha só, você está fazendo um esforço muito grande para você, no final, acreditar, né? É como se fosse a propaganda, né, que eu estou fazendo. Por que não chegar para a Glaucia e falar assim, Glaucia, o que você entendeu que eu quis dizer para você? Né? Eu uso na minha consulta. Eu É, sempre pergunto para o meu cliente o que ele absorveu do conceito que eu passei. E aí que eu vou entender para onde ele foi com aquilo, porque pode ser para um exatamente. lugar totalmente diferente, ou aí eu volto, ou dali eu parto, e Exatamente. isso eu Outras... fico conferindo o tempo inteiro, como é isto para você, o que acontece em você quando eu falo ou eu faço isso. Isso. E também, o que você quer que eu entenda que você está me dizendo? O que você quer que eu entenda do que você quer? Então, assim, isso que eu chamo de recursivo. Né? Então, assim, o que você quer que eu entenda que você está querendo dizer? Ou o que você quer que eu entenda que você está entendendo? Porque, às vezes, você também... né? Então, assim, esses caminhos que a gente tenta trazer à tona, porque no primeiro momento é cansativo você pensar assim, precisa
de um tempo. É um Mas é treino. exatamente Foi um treino. Isso. É exatamente esse exercício que faz a gente evoluir, é o que eu acho. É como se fosse uma musculação, porque é o que a gente, na verdade, usa no dia a dia sem prestar atenção. Aí, quando você começa a prestar atenção, é como se fosse um músculozinho que precisa de você prestar atenção nele para ele crescer certo, ele crescer direitinho. Então, entendi. Então, e aí você estava me falando, né, que o aluno vai estar levando, ele vai conhecer as estruturas para ele poder evoluir na aplicação disso. É sim, isso? sim. Só que a gente vai botar o foco em conflitos, né? Então, a gente vai ver isso por um lado, né? E eu acredito que vendo por um lado, a gente pode caminhar para outros. Eu acredito também, pela minha experiência, é que você vendo uma vez não é suficiente, mas você vai começar a pelo menos abrir uma porta Despertar, para é naquilo ali despertar que um eu novo posso prestar caminho. atenção. Isso. E os modelos que eu vou trazer, eles são menos complexos, eles são menos assim, menos recursivos. É um pouco mais concreto para o dia a dia. Então, dá para você usar, já tem as perguntas prontas, então já dá para você usar no seu site lá, já pode usar aquele modelo, assim, e já estamos fazendo um estudo sobre isso, fazendo pesquisa sobre isso e tem dado muito certo, assim, para pessoas que nunca foram coaches, que nunca foram nada disso, pegam as perguntas, fazem e já começam as soluções. Então, nesta masterclass, você também vai oferecer um protocolo de Exatamente. perguntas, de Um ferramentas para que guia. você um guia, olha Uhum. que É, maravilhoso. Então, você vai é. estar oferecendo Eu vou um guia um guia concreto. sobre ferramentas e caminhos, né, para que a É, pessoa depois possa incluir no seu diagnóstico, no seu isso. trabalho, no seu trabalho tanto terapêutico quanto organizacional, É, o assunto da comunicação, essa estrutura de comunicação e como que ela pode explorar para até, inclusive, chegar num diagnóstico a isso. respeito de como a fluidez da comunicação daquele sistema está acontecendo. Para ser mais sincera, é assim, a gente vai entrar com com a teoria da comunicação, mas a gente vai rapidamente chegar na prática com esses guias. Então, assim, eu vou dar tipo uma entrada, né? Entrada antes da entrada do prato principal. Então, a entrada de comunicação, de sistemas sociais, o resto vai ser prático, um guia prático no segundo dia, um guia prático sobre como proceder numa situação de tensão para conflito, numa organização, num dia a dia. Inclusive, minha filha, eu testei com ela, começou a usar isso também no dia a dia dela, né, o guia. Tem 18 anos, então dá para todo mundo. Então, é uma coisa bem prática. Tudo que a gente está falando aqui sobre reflexão, etc., é o que está por trás dessas ideias desse guia. Quem for para a Masterclass vai receber o guia e um pouquinho das ideias do que está por trás, entendeu? Ótimo, maravilhoso. E como que a gente vai poder incluir isso numa constelação familiar? As ideias desse guia já são perguntas que a gente já faz em constelações familiares. Assim, são perguntas que já nos colocam em posições diferentes na constelação. Um dos quadrados é o quadrado de valores. Vocês já conhecem o quadrado de valores. O primeiro, acho que ninguém conhece ainda, do pessoal aí, que é o quadrado da comunicação mesmo, os quatro ouvidos e os 4 bicos que eles falam, né? Então, esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o quadrado de valores. Esse quadrado de valores a gente analisou pela parte da atenção, do foco de quem tá num conflito, mas quer resolver. Então, a gente foi com as perguntas tentando, aí já pode se falar, é manipulação? Não, é empatia, tentando com as perguntas oferecer um caminho para mudança de foco. Então, as perguntas elas oferecem a possibilidade, se a pessoa quiser, mudar o foco dela para outra coisa. Quando é perguntada, ela vai focaliza na resposta daquela pergunta. Naquele momento que ela focaliza ali,
ela se coloca no lugar do outro, ela se coloca no lugar... Mesmo dentro da própria constelação, né? Pois é, não precisa nem constelar. É uma coisa que acontece, tudo que a gente tem na nossa... A hipnossistêmica, o Gunther Schmidt fala isso muito. Eu também esqueci de falar, tive formação também com Gunther Schmidt, com Jeff Zeig na parte de hipnossistêmica. Então, ele fala que tudo que a gente pensa, qualquer pensamento, qualquer ideia, a gente coloca no espaço. A gente tem um lugar para ela no espaço. Se você perguntar onde é que é a sua inteligência, você está por ali. Você tem um lugar para ela. A gente coloca tudo no espaço. Pode ser dentro, pode ser fora. Entendi. Mas, então a gente vai poder usar essas perguntas fora de uma constelação, de repente numa sessão de coach ou numa sessão de terapia, para ajudar o cliente a olhar aquele conflito de um outro lugar, de um outro ponto de vista, tanto quanto essas perguntas podem levantar aspectos para conseguir estruturar uma constelação. E Sim. Também, durante a constelação, você até pode também estar usando alguma das perguntas para a pessoa conseguir mudar o foco durante a constelação, incluir um novo foco naquele campo, naquela constelação, e ver o resultado do movimento de autorregulação quando você está incluindo esse novo foco durante mesmo a constelação. É um pouco assim, o guia é para você constelar no seu espaço pessoal. Você tem as suas ideias, onde é que está o quê, e aí você focaliza com as perguntas naquele espaço seu, né? É como se fosse uma constelação com as suas ideias, né? Onde você, então, você não tem representantes, mas você tem o seu foco ali, foco aqui, e aí é essa a ideia, né? E a gente pode fazer, logicamente, com representantes, da mesma forma, e fazer as mesmas perguntas, né? Mas é uma coisa que, hoje em dia, com a online, né, é uma coisa que também pode ser bem proveitosa. A gente não precisar de representantes. Eu sei que tem as constelações com representantes, mas também... Mas assim, Tília, o Oswaldo tem feito workshop de constelação online com representantes, cada um na sua casa, e um vai representar o outro, Sim, eu vi já. E o resultado tem sido fantástico. Excelente. Ele tem comentado comigo os movimentos que ele tem feito, como ele está construindo, né, o Oswaldo Santucci, como ele está construindo essas constelações online, e é impressionante. Eu tenho visto. A Karen Shoba também fez, né? Exatamente, ela fez, você estava participando, foi perfeito. Isso. E o Matias tem feito, Matias e a Insa, eles têm... Matias Varga e a Insa Spara. Eles têm feito aqui até cursos sobre isso, para sempre, né, otimizando aquilo, outro, como fazer e tal, não sei o quê. Matias sempre tem novas ideias. Eles também têm feito e têm dado muito certo também. Eles têm trabalhado com isso. O que eu quis dizer é só que você também tem a possibilidade de fazer online com essas perguntas, você, né, conseguir... Exatamente, e o que eu estou dizendo é para um tema específico, que são conflitos, né? Principalmente conflitos em organizações. A gente vai usar agora esse guia só para um tema específico. Como que essa estrutura, esse conhecimento sobre a estrutura de comunicação pode nos ajudar na nossa evolução, na nossa percepção, no nosso estado de consciência, no nosso aprimoramento? Como que isto pode colaborar, contribuir nesse sentido? Como acho que eu disse no começo, existem vários cientistas que hoje trabalham com a teoria de que a nossa consciência se pôde evoluir pela sociedade, pela nossa interação com outras pessoas, pela comunicação. Porque assim nós construímos mundos, construímos abstrações. O que é o medo, o que é a vida, o que é a inteligência. Assim, tem várias... A gente está o tempo todo falando sobre abstrações, sobre construções, sobre ideias
que a gente coloca como se existissem. Até uma empresa também, quando você fala Coca-Cola, a empresa Google, o que é essa empresa? Você consegue pegar, você consegue carregar, você consegue comprar uma ação dela, mas você está comprando a empresa, você está comprando uma ação. E o que é essa empresa? É uma coisa legal? É um contrato? O que é? Né? Na verdade, são comunicações, são abstrações, são o que a gente entrou em acordo que isso é uma empresa, que isso, faz aquilo, organiza assim, tem essas funções, e no sistema judicial ela vale assim, no sistema econômico ela vale assado, no sistema educacional ela faz isso. Então, tem as funções, essa abstração que a gente acordou que aquilo ali é o Google, é a Coca-Cola, ela a gente usa como se fosse uma coisa concreta, como se fosse, mas são várias comunicações, várias abstrações que a gente está usando ali. E o ser humano... Interpretações, não, abstrações. Não. Abstrações. São metáforas, se você quiser dizer assim. São símbolos para algo que a gente constrói, né? São símbolos, né? Arquétipos. Pode ser, não necessariamente, depende do que você está entendendo sobre nessa palavra, arquétipo, mas a gente consegue criar mundos, a gente consegue construir mundos, isso é fundamental, é o que nos trouxe ao topo da cadeia alimentar, porque qual outro animal vai construir uma pirâmide? Porque acha que vai viver, né, daqui a não sei quando vier, sei lá, um Deus que nunca ninguém viu. As pessoas se matam ou matam por uma ideia. Elas criam mundos e elas estão dispostas a se unir e a trabalhar por algo que não concretamente pode ser provado. Isso é algo que assim, fantástico. O ser humano é o único ser vivo que consegue fazer isso. Ele consegue acreditar numa ideia tão piamente que ela fica mais forte do que a morte, do que qualquer coisa. A crença, a ideia que foi colocada, socialmente criada, ela é muito poderosa. Então, essas abstrações, o poder de acreditar, o poder de criar, fantasiar, imaginar o inimaginável, né? Ter um super-homem, criar essa persona do super-homem, né? E trabalhar com isso, né? Dizer, o que pode ser possível, né? Nesse arquétipo do super-homem, o que eu posso atingir? Né? São sempre procurando imaginando novas coisas, passando dos limites. É o ser humano. Ele só consegue fazer isso porque a gente abstrai, a gente não precisa de algo concreto para comunicar. Então, você aprender essas estruturas de comunicação faz você poder desenvolver novas ideias em cima do que já existe. Pois assim, fundamental para a evolução. Se a gente continua, né, se a gente falar, isso aqui é uma evolução humana, se a gente quer evoluir, continuar a evoluir, é a compreensão a consciência da nossa consciência, é a consciência do papel da nossa consciência na sociedade. Isso faz com que tanto a sociedade evolua, como nós evoluamos, né? Então, nossa evolução depende da totalmente. Estrutura de comunicação. E eu acho, hoje em dia, eu acredito muito nisso, que é fundamental hoje em dia a gente conhecer isso, principalmente com os desenvolvimentos que estão acontecendo agora, com a parte digital, com a parte de inteligência artificial, para a gente saber qual é o nosso papel como ser humano na sociedade, qual é o nosso lugar, qual é o lugar da máquina, para a gente não tomar nem o lugar da máquina, nem a máquina tomar o nosso lugar, e a gente poder crescer em cima disso. A gente tem que conhecer
as nossas estruturas, os nossos superpoderes e evoluir eles, continuar evoluindo superpoderes, e não estagnar e dar tudo para a máquina. O ser humano é inteligência só, então a inteligência, se a gente colocar na máquina, ela vai conseguir calcular mais rápido que o ser humano, pronto, acabou, a gente não tem mais o que fazer. Não existe isso, a gente tem muito mais o que fazer, agora que a gente vai começar a fazer. Então, quando eu falo para você que a nossa evolução depende de como a gente lida com essas estruturas de comunicação, é algo quase que, quer dizer, do meu ponto de vista aqui, né, da onde eu estou chegando aqui na nossa conversa. Então, se a minha evolução depende da minha estrutura de comunicação, começar a entender o que é estrutura de comunicação é o passo número 0 para eu conseguir assim, conscientemente construir um caminho de processamento, de poder evoluir, de poder lapidar, de poder interpretar ou superar o que já tem. Eu acredito assim, se é o passo número 0, eu não sei. Nós temos para comunicar, a gente tem que ter uma parte física, a gente tem que ter uma parte biológica, orgânica, né? Isso é uma coisa que temos que ter. Animais conseguem se comunicar, máquinas conseguem se comunicar, elas conseguem, mas é um nível diferente. Qual é o nível diferente? Quando a gente pensa na parte de consciência, já é outro nível, a gente já começa a parte da atenção, do foco que você falou, né? Você tem a capacidade de se autocontrolar e colocar o seu foco como você quer, e não como alguém programou na máquina para ser. Você mesmo escolhe o seu foco. Esse processo é um processo de autoconsciência, falar, não, eu não quero pensar nisso, agora eu quero pensar nisso, pronto, esse aqui é a minha consciência, eu quero pensar nisso. Já é o segundo passo, então, é o processo de atenção, que acontece aqui na parte da frente do cérebro. E o terceiro, que caracteriza principalmente o ser humano, que ninguém mais tem, é a parte da abstração, que acontece nessa outra parte do giro fusiformes. Então, essa parte da abstração é fundamental para a criação de sociedade, porque é aí que a gente consegue construir juntos um mundo, construir juntos uma cultura que uma diz que você tem que botar aquele lenço na cabeça para sair da rua, se você é mulher, e a outra diz que não, e se você não botar esse lenço, você não vai para o paraíso, se você botar o lenço, você vai... Cada um, e aí eles acreditam, eles seguem, eles vão e fazem, e constroem em cima disso, e crescem em cima disso, ganham poder em cima disso, e é assim que a gente vai, né? A gente vai levando. Se não tem isso, a gente não tem... São regras para também a questão do pertencimento, né? Assim a gente consegue se encaixar, a gente tem uma orientação, é melhor ter a ideia, se eu for mulher eu tenho que botar o lenço, aí eu estou pertencendo, do que não ter nada, não ter orientação nenhuma, porque aí eu fico o tempo todo lutando para pertencer. Agora você chegou, né, no núcleo do pensamento sistêmico, aqui do ponto de vista das constelações familiares. Quer dizer, eu sigo a estrutura de comunicação daquele sistema para pertencer. E Sim. isto é fundamental, somos mamíferos, precisamos pertencer, porque senão a gente não consegue, mamífero mama, e para a gente conseguir mamar, alguém tem que nos dar leite. Então, para isso, você tem que seguir as regras da comunicação daquele sistema, senão eu não consigo sobreviver. Exatamente. E aí aquilo vira um sistema de crenças, e eu passo a acreditar naquilo, porque eu cresci naquele sistema de crenças, porque daquele jeito eu pertencia. Exatamente. Né? Eu acho que o grande lance para mim desse estudo, dessa masterclass, é quando você consegue entender toda essa dinâmica da comunicação, você vai ter mais um recurso para você entender do que você foi condicionado nessa estrutura de comunicação do teu sistema familiar ou daquela organização para sobreviver, para que você encontre liberdade, autonomia, escolha, consciência para você fazer o seu desenvolvimento, que é totalmente diferente da sua sobrevivência.
né? Exatamente. Então, Exatamente. conhecer este assunto de comunicação, conhecer as estruturas de comunicação, para mim, é mais uma ferramenta, né, Sim. para que eu saia da minha sobrevivência e vá para o meu desenvolvimento, porque a sobrevivência é condicionamento do meu sistema de crenças, do sistema que eu nasci, ou Sim, do sistema que eu convivo. eu quero só acrescentar algo que é sem renunciar à sobrevivência. Sim, lógico. Inclusão, não tem exclusão aqui. É na Exatamente. inclusão desse sistema É que eu exatamente posso não mais representá-lo. isso. Quando eu incluo, eu não preciso representá-lo. Exatamente, exatamente. Então, esse processo de se conscientizar o que é abstração, o que é comunicação, onde que eu estou, onde que eu me movimento, né? E nesse movimento eu ter a possibilidade de continuar, né? De continuar ali, ou até de continuar, mas com outra consciência, né? Que já faz completamente outros caminhos, né? E o mais importante, eu acho, que é realmente evoluir na consciência sobre a consciência. Você está sempre com a possibilidade de você se conscientizar do que você, em qual mundo que você está se movimentando agora, né? E cada vez mais se especializar em diferenciar esses mundos, para você ter a liberdade de passear por esses mundos, né? Assim, sem renunciar, né? Simplesmente passear por eles, né? Porque é a base, Isso para nós. é o princípio do pensamento transgeracional e sistêmico, que é a inclusão te liberta de você ter que representá-lo, né? Então, a inclusão gera a autorregulação e o fenomenológico da sensação de pertencimento sem ter que estar simbioticamente condicionado naquilo. Quer dizer, eu venho daqui, isso está dentro de mim, sempre vai ter um lugar, mas eu também tenho a liberdade de poder acrescentar outras formas de me comunicar, outro sentido, outras abstrações. E eu vou né? até mais além. É uma responsabilidade que nós temos cada vez que a gente dá um passo na nossa evolução da consciência, é uma responsabilidade que nós temos de dar ao próximo. Então, porque a sociedade também se evolui com isso. E principalmente as pessoas que lidam com constelações, eu acho que é uma responsabilidade social que eles têm de participar também no consciente, não inconsciente, no consciente social. Então, é a reflexão da consciência, e não inconsciência, da consciência social. Eu acho que isso é um papel que a gente tem que cada vez mais tomar. Não só ficar na parte psicológica, na parte da psicoterapia, na parte individual, mas também na parte social, da sociedade, para evoluir como sociedade também. A gente trazer isso também para a comunicação, porque sociedade só com comunicação. Então, na comunicação, não só com o paciente, mas também como nós vamos nos comunicar com a sociedade, ou colocar, nos posicionar na sociedade, é um papel que eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem que cada vez mais tomar, né? Entrar nesse mundo. Ok. Tília, muito obrigada dessa conversa. Eu que Clareou agradeço. muita coisa. Que Eu bom. acho que é importante a gente poder divulgar esse conhecimento e essa masterclass, porque assim sabe, são caminhos, ferramentas para a gente continuar evoluindo, percebendo aonde mais a gente pode ir, o que mais a gente pode fazer, o que mais a gente pode incluir no sentido de nos libertarmos dessa estrutura primária que a gente veio e que a gente fica condicionado, né? Então, isso eu acho que esse foi o sentido dessa nossa conversa aqui, para a gente poder falar para as pessoas que isso existe, que isso tem, que é uma oportunidade, que essa masterclass vai ser uma oportunidade da gente entender com mais profundidade, ter mais recursos, mais ferramentas para a gente poder trabalhar com mais esse aspecto absolutamente estrutural
e significativo aqui no nosso caminho. Muito obrigada dessa conversa. Eu que agradeço, Glaucia. Né? Adorei também. Já aprendi muito, já estou bem mais curiosa aqui com o que vai ser a Masterclass e ansiosa já por essa aula. Ressaltando novamente, vai ser menos teórica do que essa nossa conversa, viu? Vai ser mais prática. Que bom, está tudo certo, está tudo ótimo. Obrigado, Tá Tília. Um beijinho, agradeço. bom, tudo de bom. Tudo de bom, obrigada. Tchau, Oswaldo. Tchau, Falou. obrigada. Beijo. Bom.